Olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez, esse é o nosso 10º encontro do Clube de Leitura da Editora Teosófica. Estamos fazendo um estudo, capítulo por capítulo, desse livro maravilhoso, Educação Transformadora, do Vicent Hawking Jr., membro da Sociedade Teosófica nas Filipinas, fundou a Golden Link College, e está nos ajudando aqui no Brasil a também desenvolver, planejando, montando uma escola teosófica. Além desse livro maravilhoso, ele também tem esse outro livro, todos editados, publicados pela Editora Teosófica, o Processo de Autotransformação, que foi o tema do seminário nosso de julho da Sociedade Teosófica, e esse outro, reflexões sobre a educação teosófica. Esse é um compilado de alguns textos, e todos maravilhosos, todos da Editora Teosófica. Então, estamos fazendo um estudo, né, toda semana, segundas-feiras, nas 9h30 da manhã, sobre esse livro, e hoje estamos indo para o capítulo 10, Construção do Caráter. Esse texto, esse capítulo que é maravilhoso, todo o livro é lindo. Agora a gente vai entrar numa parte muito importante e é com muita delicadeza, com muita habilidade que ele traz esse assunto. E para isso, estamos aqui, contamos com a nossa irmã Catalina Cantor. Ela é formada em letras, pós-graduação em gestão cultural e mestrado em educação, autora, educadora, tradutora, palestrante, editora e voluntária de longa data. Nascida na Colômbia, sempre se sentiu uma cidadã do mundo. Em 2019, deixou seu cargo de professora universitária para se mudar para a sede da Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia, e formar parte do grupo pioneiro de professores que estabeleceram a Academia Teosófica de Adyar, que compõe em prática a educação transformadora guiada pelo próprio Vicent Hawking. Catalina tem experiência docente de quase 20 anos nas áreas de literatura, comunicação, língua, ciências sociais e artes com estudantes de todas as faixas etárias, desde o jardim de infância até universitários adultos. A experiência de primeira mão da educação transformadora foi, sem dúvida, uma das experiências mais enriquecedoras para ela como docente e como ser humano. Assim como mãe, pois diariamente ela se maravilha ao ver sua filha Yuna crescendo e sendo formada no cotidiano da educação transformadora. Membro da Sociedade Teosófica desde 2006, entrou em contato com a teosofia por meio de seus pais, que sempre incentivaram a pesquisa interior. Entrar para a ST significou encontrar seu caminho de volta para casa. Desde então, ela se tornou ativa em uma variedade de funções. Foi voluntária da União Planetária e Sociedade Teosófica do Brasil por quase 5 anos. Atualmente atua como secretária da Escola de Sabedoria em Adyar, colaboradora de mídia social, entre outras responsabilidades. Ela acredita firmemente no poder dos pequenos atos de amor e serviço na vida cotidiana. Gente, que maravilha! Então, a gente vai ter a oportunidade de aprender com a Catalina, de escutá-la com sua experiência, junto com o Vicent, e na escola, na Índia. Então, seja bem-vinda, Catalina, muito obrigada pela sua disponibilidade, que vai voltar no dia 3 de dezembro, né? Vai falar de novo para a gente. Seja muito bem-vinda, Catalina, e obrigada a todos que nos assistem. Obrigada, Raquel, obrigada. Saudações para todos os leitores que estão conosco hoje nessa live. Ao Charles e a Raquel, que cada semana trazem para a gente essa possibilidade de poder compartilhar com todos, especialmente sobre um livro que é um tema de tanta importância para o mundo,
que é a educação transformadora. O mundo precisa essas novas formas de entender a educação, de se aproximar da educação para construir uma nova humanidade. E é muito bom trazer a possibilidade de apresentar e de discutir sobre o livro no meio de outra atividade que me apaixona profundamente, que é a dos clubes de leitura. Acho uma iniciativa linda, super importante, super útil, e eu parabenizo a editora Teosófica por ter desenvolvido essa oportunidade para todos. Tal como a Raquel estava falando, hoje a gente vai falar do capítulo que tem a ver com a construção do caráter. E acho que a construção do caráter como parte da educação transformadora é fundamental, porque ela vai além da simples transmissão de conhecimentos acadêmicos e aborda o desenvolvimento integral do ser humano. Ela visa a desenvolver habilidades socioemocionais, e no caso do livro do Vicente, ele menciona nesse capítulo 10 valores importantes que constituem a construção do caráter dentro do campo da educação transformadora, que são a honestidade, a integridade, a equidade, a gentileza, compaixão, respeito, modéstia, apreciação, gratidão, perspectiva, amor e senso moral. Então, para ele, esses são valores fundamentais para a vida em sociedade que permitem que os estudantes tomem decisões éticas, e os seres humanos em geral tomem decisões éticas e contribuam para uma sociedade mais justa. Além das competências acadêmicas, a formação do caráter prepara os alunos para a vida pessoal e profissional, valorizando atributos como a integridade, a disciplina, a colaboração, e os que eu já mencionei, que são o foco principal do livro, desse capítulo, que são essenciais para a vida ao longo prazo. E essa formação do caráter permite desenvolver um senso de responsabilidade que capacite aos estudantes a atuarem como agentes de mudança social. Especialmente numa sociedade cujo sistema educativo moderno se baseia, eu aqui quero ler um trecho da Chave para a Teosofia, onde Blavatsky descreve a educação como aquela que se baseia na luta pela existência e na sobrevivência do mais apto, que tende a criar e fomentar ciúmes, inveja, quase ódio, e prepara para uma vida de egoísmo feroz, em vez de criar sentimentos benevolentes, até que se torna impossível apagar da mente a ideia de que o eu, esse eu inferior, pessoal, animal, é o único fim e objeto da vida. Então, a Blavatsky claramente faz alusão a essa visão que tem a teosofia de o eu inferior, que o eu mais animal, mais virado para a individualidade, o egoísmo, o interesse pessoal, os desejos, a competição, mas em contraste com aquele eu superior, que é aquele que tem mais relação com o eu superior, a triada superior, Atma, Buddha e Manas, que é nossa parte espiritual. Que o Vicente vai mencionar uma coisa em relação com essa divisão que é representada pelos dois triângulos no emblema da sociedade teosófica, o triângulo para baixo, que é a parte inferior, e o triângulo para cima, que é a parte superior. Mas a gente vai para lá daqui a pouquinho. Mas, então, o que a educação transformadora tem como objetivo é substituir essa competição que a Blavatsky fala pela cooperação. E é muito interessante porque a formação em valores, a formação do caráter, desde o ponto de vista da educação transformadora, como é descrita pelo Vicente Hauchin nesse capítulo do livro, pode aportar para esse desenvolvimento da cooperação, de uma educação que esteja mais voltada para a fraternidade.
porque a cooperação é uma forma prática da fraternidade universal, que é o primeiro objetivo da sociedade teosófica. E eu lembro sempre muito de pensamento do Krishnamurti. Ele tem um livro maravilhoso que eu recomendo também muito, que é Educação e o Sentido da Vida. Eu não sei se existe uma versão em português, mas essa seria a tradução literal do título em inglês. E ele fala que o indivíduo é de importância fundamental para mudar os sistemas, sejam educacionais, políticos, etc., porque eles não mudam de forma misteriosa, eles se transformam quando o indivíduo muda fundamentalmente. Então, até o indivíduo entender o processo total de sua própria existência, nenhum sistema, seja qual for, vai poder trazer ordem e paz para o mundo. E a educação transformadora é um grão de areia no meio dessa contribuição ao mundo, para um mundo melhor. E a construção do caráter é guiar os alunos, os estudantes, para uma apropriada construção do caráter é fundamental nesse objetivo. Então, no capítulo 10 do livro, Vicente Raochin aborda a construção do caráter e como ela se diferencia do desenvolvimento da personalidade. A personalidade é aquele triângulo inferior que a gente está falando, que é formada por hábitos, pela educação familiar e os condicionamentos sociais e culturais que estão relacionados ao eu externo. E está em relação direta com essa parte externa da gente, que é mais o que a Blavatsky chama do esse eu inferior pessoal e animal. O caráter, então, ele fala que envolve a compreensão e integração de valores essenciais, os que já foram mencionados, que a gente vai aos poucos entrar mais em detalhe, como o despertar da compaixão, o reconhecimento do que é certo, do que é errado, que está ligado a esse eu superior, o interno, e representado pelo triângulo superior da estrela, ou a triada superior. E essa percepção é impessoal, é objetiva, é altruísta, ela não está guiada pelos nossos interesses pessoais. E muitas vezes ela entra em conflito com aqueles desejos, interesses e preferências da personalidade. Mas ele fala com o amadurecimento do ser humano. Os jovens conseguem reconhecer a validade de princípios e verdades independentes de suas preferências pessoais. O que quer dizer que, aos poucos, eles vão, ou a gente vai atingindo um nível superior de consciência, que permite entender conceitos morais e abstratos. E esse crescimento mental está relacionado ao desenvolvimento da mente superior, está relacionado a um desenvolvimento de um senso moral que transcende padrões culturais, todos esses preconceitos, prejuízos e éticos sociais, e que permite uma compreensão mais profunda da verdade e do certo. Então, um reconhecimento aos poucos daquele superior que há em todos nós. Então, a educação joga um papel muito importante nesse processo de amadurecimento do indivíduo. E o papel dos educadores é fundamental, porque os educadores, sejam professores, pais, eu realmente acredito que, claro, nas escolas, no lar, os educadores, os professores e os pais têm um papel fundamental, mas, parafraseando um pouco a Blavatsky, todos somos mestres e estudantes nesta vida, então todos estamos aprendendo e educando constantemente. Então é muito importante, como seres humanos que estamos interessados e preocupados por uma transformação no mundo, que sejamos conscientes do nosso papel no processo de educação e de formação das novas gerações.
E antes de continuar com o que o Vicente expõe no livro, eu gostaria de compartilhar uma coisa que para mim, na prática como educadora, depois que eu descobri esse elemento, a minha visão como educadora, ela mudou. E tem a ver com a origem da palavra educar. Muitos de vocês sabem que educar tem a origem latina, no latim educere, que significa trazer de dentro para fora. Então, é um movimento de dentro para fora no qual se desenvolve ou se progride. E acho que isso ajuda a entender muito as dimensões do que é educar, porque a educação, então, tem que virar a possibilidade de trazer de dentro para fora toda a sabedoria que a criança já tem, especialmente quando falamos da construção do caráter. E acho que num dos capítulos anteriores foi explicado como as crianças, elas não veem como um quadro em branco, eles têm remanentes, tendências de vidas passadas. Então, acho que é muito importante essa concepção de educere, trazer de dentro para fora, porque há muitas coisas, muita sabedoria que já está dentro da criança, mas se a gente fica só preenchendo, colocando mais conhecimento, informação, às vezes vai impedir que o processo de florescimento, que é a educação, aconteça na criança. Então, em relação com a construção do caráter, é muito importante entender essa educere, porque, como menciona o capítulo de que estamos tratando hoje, quando faz referência a alguns dos valores mencionados, há um senso moral interior. O Vicente fala que todo ser humano tem um senso moral interior cuja base é uma intuição interna, que se expressa quando nós conectamos com a nossa triada superior e o eu interno. Então, ao trazer de dentro para fora, como professores, como pais, como educadores, nós estamos permitindo que esse chamado da intuição interna salga à luz. Para Maria Montessori, por exemplo, não se trata do que os professores fazem pela criança, mas sim do que eles se abstêm de fazer. Então, muito respeito para as crianças, de modo a não atrapalhar o crescimento delas. E, portanto, o objetivo da educação é, principalmente, libertar a criança. E a gente poderia dizer que é muito importante para os educadores e para aqueles que já têm um monte de condicionamentos o processo da desaprendizagem. Então, inclusive, os mestres de sabedoria, eles falam que temos muito para desaprender e que estamos cheios de preconceitos que, às vezes, fazem com que a gente não seja capaz de apreciar a diferença entre pureza interior e cultura exterior. Um pouco essa diferença que o Vicente faz no começo do capítulo entre a personalidade e o caráter, que tem mais a ver com olhar para o interior e para o superior. O Vicente destaca ao longo do capítulo valores essenciais para a formação do caráter, que já foram mencionados, e ele os integra com sugestões práticas de atividades para educadores. Então, este é o primeiro capítulo do livro, onde ele traz, depois de descrever cada um dos valores que ele sugere, traz dicas muito práticas para os professores e os educadores pôr em prática. Não sei se eu falei correto, mas para eles serem capazes de pôr em prática ou de instigar a educação desses valores nas crianças, nos estudantes. E isso é particularmente útil, que ele faça essas sugestões práticas, porque especialmente no contexto das novas escolas teosóficas, e eu sei que no Brasil está nascendo uma escola teosófica, é importante que existam essas sugestões, essas dicas práticas, com base na experiência vasta que o Vicente tem nesse modelo educacional. Ele enfatiza a importância de ser específico e fornecer exemplos concretos. Então, o que ele fala é, quando o educador quer começar a ensinar ou a desenvolver esses valores na criança, eu acho que desenvolver é uma palavra melhor,
É muito importante que ele ou ela forneçam exemplos concretos para apoiar o desenvolvimento do caráter. E também ele observa que tanto os valores quanto as atividades que se fazem para transmitir esses valores, eles podem ser aprofundados conforme os estudantes avançam em sua educação. Aí ele propõe algumas atividades que podem ser feitas pelos educadores, como o poder das histórias, das canções. Na minha experiência pessoal na Academia Teosófica de Adyar, canções, histórias, anedotas são muito, muito importantes. Elas têm um papel muito definitivo no coração das crianças, porque eles têm a possibilidade de se identificar e quase que reviver um mundo completamente novo através das histórias, das canções, interpretação de papéis, explicações, discussões. Dependendo da idade e da série, essas atividades podem variar ou ser mais aprofundadas de uma forma ou de outra. Então, você me permite uma interrupção? Com certeza. Então, justamente sobre isso, né, sobre essa questão das lições e atividades, assim, quem é professor ou tem filho, esse momento do livro é super especial, né, Catalina? Ele dá exemplos práticos, né, de como fazer isso. Então, por exemplo, vou ler um aqui. Ao trabalhar com a integridade e honestidade, você tem várias atividades, exercícios que você pode fazer. Aí o primeiro é assim: examine com os alunos situações onde eles se sintam compelidos a mentir. Considere as possibilidades de dizer a verdade, como fazê-lo, as prováveis consequências e depois convide para considerarem sua vontade de enfrentar as consequências. Qual é o sentimento de uma pessoa que consegue corajosamente dizer a verdade? Olha que lindo, porque assim, a gente não está negando que em algum momento vai existir na criança a vontade de mentir, porque talvez para ela tenha sido esse sistema, né, essa cultura de ser punido, então ela vai preferir mentir, porque ela tem medo, né? E aí ele corajosamente coloca como exercício, né? Vamos pensar em que, né, temos uma situação de mentira e como sentimos ao falar a verdade. Lembra aquele exercício de escaneamento, né, corporal que ele faz, né? Muito lindo. E eu queria te fazer uma pergunta, Catalina. Aqui no livro, na página 96, ele fala o seguinte: despertando valores internos, né? Ele diz: o professor de valores e caráter precisará planejar o assunto segundo a idade ou série apropriada. Você que teve muito contato com ele, né? Vocês estiveram muito, né, por causa da escola. Esse professor de valores e caráter seria um que orientaria todos os outros na condução da escola, como um orientador até para os professores nesse desenvolvimento, ou todos os professores são convidados a trabalhar esses valores e, né, para passar para os seus alunos, né? Para que nesse dia a dia tenha essa habilidade, essa capacidade de lidar com esse trabalho. Eu acho que todos os professores têm essa responsabilidade, essa missão de transmitir valores constantemente. Claramente, se a escola tem a oportunidade, a possibilidade de ter uma pessoa para reforçar, por exemplo, agora, desde até um ano que eles têm uma professora ou um professor, eu não lembro, de daily skills, como que eu traduziria isso, como habilidades da vida diária, alguma coisa assim. Então, essa é uma pessoa que
que ajuda muito com esse processo, além de outras coisas, como os fazeres do dia a dia, cozinha. É uma questão realmente pensada para a vida prática em diferentes dimensões, que inclui, com certeza, a parte dos valores, etc. E isso é ótimo, mas isso é só um espaço de reforço. Não pode se limitar a 1 hora por semana, duas horas por semana. O professor que está envolvido na responsabilidade, na missão de uma educação transformadora, tem que ser o professor que também trabalhe no desenvolvimento do caráter ele mesmo, porque o exemplo é uma coisa fundamental no momento da educação, e o professor é quem está, e os pais, com certeza, mas o professor talvez passa mais tempo com as crianças. E tem muitas oportunidades para trabalhar os valores. Quando a gente estava dando aula para as criancinhas, assim, a gente utilizava as histórias, as músicas, as canções, inclusive na classe de matemáticas. Em todas as aulas é possível sempre transmitir os valores para as crianças. Então, eu acho que se as duas coisas podem se complementar, ideal, mas o professor é o centro desse processo, com certeza. E os pais, claramente. Sim. Sim. Sim, então, assim, eu acho que a gente tem pouco tempo, mas a Raquel já mencionou. Desculpa, você está falando alguma coisa? Não, eu só te interrompi, mas você pode dar continuidade. A gente tem 5 minutos ainda, tá? Tá. Obrigada. Sim, basicamente, isso que você trouxe me lembra uma das posições da Annie Besant, que ela fala que é muito importante que a gente tem que lembrar que as falhas de uma criança, em sua maioria, podem ser curadas pelas virtudes opostas em seus mais velhos, mostrando-lhes respeito e confiança. Se a gente respeita e confia nas crianças, essa é uma atitude sumamente transformadora, porque dá valor à criança. E o Vicente fala desses valores como a equidade, o respeito, a lealdade, a apreciação. E eu acho que o respeito para a criança é fundamental, e a única forma de que esses valores cresçam na criança é aplicando-os no jeito como você interage com a criança. Então a Annie Besant, ela falava que a construção, a modificação dos corpos astral e mental durante a infância e a juventude depende em grande parte das influências que estão ao seu redor. E aí o poder do ambiente que é gerado ao redor da criança. E a importância do exemplo. Então, quando o Vicente falava, por exemplo, da gentileza e da compaixão, e ele fala que são atitudes que promovem o bem-estar e aliviam o sofrimento dos outros. O respeito, que é uma atitude, o reconhecimento externo que afirma o valor, a importância ou dignidade de outra pessoa. A apreciação, que consiste em reconhecer as boas qualidades dos outros e do mundo ao redor, promovendo o crescimento, a autoestima, a felicidade, e que pode ser expressada por diferentes palavras ou atos de amor. Ele falava do amor mesmo, que aos pés do mestre fala que é uma das mais importantes qualificações no caminho. E ele fala, o amor genuíno, o Vicente fala, é uma preocupação espontânea com o bem-estar dos outros e um senso de unidade. E expressar ele é benéfico para as pessoas. E aí fala das linguagens do amor, que alguns estão mais identificados com tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço, toque físico, e a gente explorava muito isso com as crianças. Eu lembro que na entrada da aula a gente tinha um cartaz com diferentes jeitos de ser cumprimentado de manhã. Aí cada criança tinha a oportunidade de... Acho que é uma questão muito famosa que tem acontecido em outras escolas. Aí é evidente, aí você pode ter uma ideia qual é a linguagem do amor da criança, pela escolha que ela faz. Tinha crianças que todos os dias, sem falta, elas falavam do abraço. Aí tinha outras que elas preferiam um namastê, talvez porque para elas o contato físico não é tão importante.
ou não estão tão acostumados. Aí, às vezes, elas mudavam, mas tinha um padrão. Você conseguia enxergar qual a linguagem do amor da criança pela eleição que elas faziam. Então, eu acho que é importante, em relação com esta questão dos valores e com a questão que você trouxe, que o ambiente da escola, além de proporcionar ou oferecer atividades como as dicas e as atividades específicas que o Vicente traz, que eu acho que vamos deixar para os leitores lerem eles mesmos, não vamos deixar o suspenso para que eles vão e se interessam e leiam as dicas. Mas, além disso, é muito importante que a escola mesma ela seja um local onde esses valores sejam o dia a dia e o ambiente seja construído, seja feito de uma forma que eles possam ser quase que navegar ou dentro de um ambiente cheio desses valores, porque o que a Annie Besant falava, eu acho que é fundamental. Essas tendências que a gente traz, os germes que a gente traz, o que a gente chama de germes positivos, eles vão crescer e vão se alimentar como uma sementinha, mas aqueles que não são tão bons, aqueles defeitos que a gente tem, claramente vão ser mais fracos se o que há de positivo ao redor é mais forte. Então, o ambiente é super importante. E a educação transformadora, ela deve promover um propósito maior, que é baseado no amor, na cooperação, na verdade, em todos esses valores que o Vicente menciona, o reconhecer o certo do errado, que finalmente é o discernimento, que também é outra questão muito importante na vida espiritual, a perspectiva e a sabedoria, que também tem a ver com discernimento, porque saber diferenciar as coisas na devida proporção, perspectiva, não dar mais importância para umas coisas do que para outras, e tem muito de discernimento nisso. A gentileza, a compaixão, a que você falou, a integridade, a honestidade, tudo isso é muito importante para que essa educação possa realmente ser aquela educação que construa uma nova humanidade. E acho que assim, a gente poderia ficar falando um monte desse capítulo, porque é muito, muito profundo. Ele explica cada um dos valores de uma forma tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo, que dá para quase que para falar de cada um deles de forma independente. E as dicas, acho que elas têm um valor muito importante para a prática. Mas acho que é isso, porque acho que o melhor dos clubes de leitura é que os leitores vão ver o livro, leiam, reflitam e tentem pôr em prática na vida diária, porque esta educação transformadora, na verdade, vira uma educação autotransformadora quando a gente tenta pôr em prática todas essas questões. E eu falo não só como teosofista, mas como educadora e como mãe. Eu vejo a minha filha todos os dias crescendo muito, florescendo de uma forma maravilhosa e linda. E quando eu dei aula lá na escola, eu tive como mãe, com certeza, eu tive que passar por um processo de autotransformação bem forte para poder realmente fazer com que a nossa labor de professores seja o mais impactante possível. Então, eu convido vocês para tentarem pôr em prática tudo isso. Realmente, os livros que a Raquel apresentou do Vicente são muito úteis. Ele fez aquele seminário de autotransformação com as professoras várias vezes online, aqui também na Índia. Ele veio para cá várias vezes antes da pandemia, e acho que vale a pena se submergir nesse processo da autotransformação e da educação autotransformadora. E agradeço de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. Desculpa os portunholes e os erros, mas é sempre bom estar com minha família brasileira, que eu gosto e amo tanto. Obrigada.
Entendemos tudo, Catalina. Perfeito. Nossa, maravilhosa sua participação. Como eu aprendi, adorei. Você tem que ir mais vezes. Então, Catalina vai voltar no dia 9 de dezembro, mas temos mais vagas, né, Catalina? Se quiser estar também. Semana que vem, a gente vai estar com o Eduardo Iver, ele vai falar sobre a cultura da escola, que é tão importante, assim, como a Catalina disse, né? Porque não é só os professores, não são só os professores, toda a escola, né, tem que sentir, como se a atmosfera da escola, ela a gente tivesse que respirar, né, esses valores, a filosofia da escola. Então, é muito importante, assim como a equipe docente, também a cultura, né? Então, semana que vem estaremos aqui com o Eduardo Iver, e gratidão a você, Catalina, pela presença, pela sua disponibilidade. Obrigada a todos vocês que nos assistiram e até a próxima segunda-feira. Até.